Ora então, muito boa tarde. Cá estamos mais uma vez para uma nova sessão do Reflexos de Vida e Fé. Esta conversa simpática que nós tentamos que seja, não é? Entre amigos, com a Célia Costa e o Alfredo Abreu. E eu próprio também, de vez em quando temos algum convidado, não é o caso de hoje. E como tínhamos falado e divulgado, o nosso tema de hoje é sobre a nova censura, digamos. Quer dizer que aqueles que nos estão a acompanhar pelo Facebook podem fazer comentários ou colocar algumas questões, eventualmente nós tentaremos responder. O tema da nova censura é um tema polémico, já se sabe. Nós vamos aqui procurar escarafunchá-lo na medida do possível, mas isto vem a propósito do Dia Mundial contra a Censura Cibernética, que começou a ser estabelecida em 2008, neste dia, de 12 de março, e foi lançado pelos Repórteres Sem Fronteiras. Também é chamado o Dia Internacional da Liberdade de Expressão Online. E, portanto, pretende conseguir um apoio para uma internet sem restrições, que seja acessível a todos, e pretende também chamar a atenção este dia para as formas como os governos em todo o mundo censuram a liberdade de expressão online. Nós aqui em Portugal não temos muito essa noção, mas é verdade é que um pouco por todo o mundo há muitos governos que tentam limitar, não apenas limitam o acesso, como até impedem, ou seja, não facilitam que a população em geral tenha acesso à internet, porque talvez porque a informação é poder, como nós sabemos, e portanto convém manter as pessoas numa certa ignorância e não ter muito acesso à informação. Aliás, as ditaduras normalmente tendem quase muito facilmente a limitar a internet nos seus países, precisamente, ou o Facebook, outros instrumentos, para que as pessoas não se restringam à informação oficial, que é aquela que interessa ao poder. Nas democracias é mais difícil fazê-lo, e por isso nós temos alguns países, que eu já vou mencionar daqui a pouco, que têm mais facilidade em criar esses impedimentos. A verdade é que a internet permite às pessoas ter acesso a uma quantidade muito grande de informação sobre qualquer coisa imaginária, e portanto podem obter essa informação muito rapidamente, normalmente a um custo baixo, e portanto isso é uma democratização da informação. Enquanto que os jornais, por exemplo, e os rádios e as cadeias de televisão podem ser, digamos, controlados pelo poder económico ou pelo poder político, a internet é mais democrática neste sentido. Também é verdade que tem muita coisa que não é verdade, tem muita coisa que é lixo, e muita informação que é lixo, que é manipulatória, mas, de qualquer forma, há muita coisa que nós podemos saber, desde logo ter acesso a muitos jornais nacionais, estrangeiros, através da internet. A verdade é que a maior parte das pessoas não valoriza isso, não é? Nós não valorizamos muito isso, pensamos, como temos ali à mão, parece que não valorizamos muito, mas os Repórteres Sem Fronteiras também têm chamado a atenção para os chamados predadores digitais da liberdade. E muitos desses predadores são, além de serem um perigo para a liberdade de expressão e de opinião, portanto, e vão contra o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante esse direito. A verdade é que esses predadores até vão mais além disso, eles até assediam pessoas online, além de censurar informações, espalhar desinformação e até usar a internet para espiar, não é? Também acontece. Alguns desses predadores digitais estão ligados a países com déficit democrático, como a Índia, a Rússia, o Irão, a Venezuela, o Sudão, a China, Cuba, Coreia do Norte, Síria, Vietnã, e outros estão ali um pouco a caminho,
enfim, outros países também que têm algumas limitações nessa área. Os Repórteres Sem Fronteiras criaram um prémio para a liberdade de expressão online, para chamar a atenção, digamos, da população mundial para este problema. A questão que se põe é se em tempos, seja em tempos de ditadura, seja em tempos de liberdade, essa censura, seja ela voluntária ou imposta, ou descarada ou subtil, se é desejável, se é possível e se é desejável acabar com a censura. Ultimamente temos tido muitas notícias portanto, das verdades alternativas, de condicionamentos de opinião também na internet, mas, portanto, aqui temos uma situação que podemos falar. E eu deixava aqui três perguntas, como um ponto de partida, se quiserem pegar, ou se não quiserem pegar, podem pegar noutra coisa qualquer, para a nossa conversa. A primeira é, quem é que tem medo da verdade? Quem é que normalmente tem medo da verdade, da difusão da verdade, da verdade ser conhecida? A segunda pergunta é, quando é que nós podemos considerar aceitável sacrificar a verdade? Portanto, temos, por exemplo, nos casos clínicos, tem a ver com a ética nos serviços de saúde, ou outras situações, ou situações de guerra, por exemplo, não é? Quando é que pode ser considerado aceitável sacrificar a verdade? E uma terceira pergunta, que é uma pergunta retórica, mas que vem nas escrituras, que é aquela velha pergunta, o que é a verdade, não é? Pilatos respondeu a Jesus, tu és rei, e Jesus disse, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E então Pilatos perguntou, que é a verdade? E portanto deixava estas três questões para os meus amigos pegarem, se quiserem, para nós discutirmos então esta questão da censura, não apenas na internet, mas outras formas de censura com que nos defrontamos no mundo contemporâneo. Quem é que vai começar? Ok, posso começar eu? Eu estava tinha decidido na minha cabeça que esta semana era ótima para eu estar aqui convosco, e penso que não disse boa tarde e peço desculpa por isso. Pensei, isto é mesmo um dia bom para eu estar com eles, vou-me recostar na cadeira e vou ouvir o que eles têm para dizer. E vou aprender imenso sobre o assunto e depois vou ter uma opinião depois, quando o programa terminar. Claro que eu nunca iria conseguir fazer isso, mas de qualquer forma, a dada altura pensei, mas quem é que teve esta ideia de se fazer um programa sobre este tema? De alguma forma lembrou-me, salvo erro, o primeiro encontro que fizemos, que foi sobre a tolerância, porque há muitos contornos semelhantes, no sentido em que dificilmente conseguimos encontrar respostas ou conclusões que sejam isentas porque são de facto terrenos, e este da liberdade de expressão é um deles, são terrenos complexos, não é? E em que, se por um lado conseguimos facilmente dizer que somos a favor da liberdade de expressão, por outro lado, estamos conscientes do mal e dos problemas que muitas vezes vêm do exercício dessa liberdade. Portanto, não há aqui conclusões isentas de preços a pagar, por assim dizer. E logo hoje calhou o nosso encontro num dia em que, ainda sujeito a confirmação, tanto para que eu percebi, em que nas notícias surge que o Facebook, indo contra a sua política habitual de não incitamento à violência,
decidiu permitir mensagens que tenham um caráter agressivo em relação à Rússia e, inclusivamente, contenham incentivos à morte de Putin. Eu já procurei em vários sítios, a informação aparece sempre, dá na televisão, etc. De qualquer forma, eu ainda não consegui encontrar confirmação de que isto seja efetivamente verdade. E como o Briços acabou de referir, esta é uma das questões que se levanta, não é? Por um lado, o de muitas vezes não sabermos o que é verdade e o que não é, e por outro, de sendo a internet uma ferramenta, apesar das limitações que alguns países colocam, mas sendo uma ferramenta de acesso praticamente universal, é muito fácil, ou é mais fácil hoje do que nunca, manipular ou mentalizar, também pode ser num sentido positivo, as pessoas num determinado sentido. Porque a tentação de controlar as pessoas, controlando-lhes ou limitando-lhes o uso da liberdade de expressão, existe há milhares de anos. Mesmo a palavra que nós herdamos, a palavra censura, que vem do censor, o censor no Império Romano era uma figura, eram os homens que tratavam da parte administrativa, por assim dizer, do Império, faziam os censos, portanto, conseguiam perceber não só a população que tinham, como que tipo de população tinham, mas também tinham uma outra função, que era o de controlar o comportamento moral da população. Já todos percebemos que a coisa não correu lá muito bem, não tiveram grande sucesso na sua carreira profissional. Mas o que eu quero dizer é que esta ideia de que se nós controlarmos a informação que chega às pessoas, também conseguimos controlar o seu comportamento, é muito antiga. A diferença é que, com a internet, assumiu uma proporção que antes nunca se tinha visto. Isto levanta, de facto, questões como nunca antes. E eu confesso-vos, como é que eu ia dizer? Eu tenho uma posição de princípio, mas confesso-vos que tenho alguma perplexidade perante os desafios que depois se colocam. Então, eu não tenho 3 questões como o Briços Lino nos colocou, mas tenho uma interrogação muito grande de: será que é possível definir um código de comportamento relativamente a esta matéria? Excelente pergunta, e que excelentes perguntas também no início. Não é? Estes temas que para mim eram bastante claros há uns anos, não é? Porque vivemos, ainda cresci numa ditadura e, portanto, para mim era apenas dizer o óbvio, sou 100% contra a censura, porque a censura, de facto, limitou a nossa capacidade de expressão enquanto povo e provavelmente até nos tornou amputados de uma capacidade crítica durante muito tempo, que se prolonga durante as gerações. Portanto, é uma coisa séria, é uma coisa que não devemos levar de ânimo leve e, portanto, seria óbvio dizer que não à censura, e depois as coisas tendem a complexificar-se, não é? Vivemos numa sociedade que não vem de complexo para simples, vai de complexo para mais complexo. E isto leva-nos a procurar esse código, alguma coisa parecida. Será que é possível? Não é? Sendo, uma vez que admitimos que aqui uma fórmula que eu tenho usado há uns anos e que é todas as pessoas pensam que têm uma opinião válida sobre todos os assuntos e que essa opinião é igualmente válida de qualquer outra pessoa. Ou seja, retiramos qualquer fonte de autoridade, porque a minha opinião é igual à vossa, vale tanto como a vossa, em qualquer assunto. Portanto, eu posso opinar sobre todas as coisas, mesmo as que não sei muito.
não é? E isto leva muita gente, até nem estamos a falar dos maldosos, que obviamente tentam fazer mentira, tentam manipular as pessoas, tentam controlar a sua linha de pensamento. Já não estamos a falar dos maldosos, dos que intencionalmente, através da propaganda, querem levar as pessoas a fazer coisas que são reprováveis. Estamos a falar até do cidadão comum, que tem a sua opinião, acha que a opinião está 100% apresentável, e quem é que vai dizer que não, a não ser que haja aqui, voltamos à pergunta do Briços, que é uma pergunta fundamental nisto. As duas primeiras estavam centradas na questão de há uma verdade e há que defender a verdade, e há que dar a oportunidade da verdade vir ao de cima, e quem é que tem medo da verdade? E depois há a última, que é o que é a verdade? Não é? Nós, como cristãos, temos como referência máxima da verdade a existência de Jesus. Eu sou a verdade, não é? E portanto essa é uma referência, mas para a maioria das pessoas a verdade nem sempre é clara, nem sempre é definitiva. As coisas evoluem, os conceitos evoluem, o nosso pensamento evolui. Aquilo que para mim era uma verdade completa há algum tempo atrás, agora eu estou a questioná-la porque sei mais sobre o assunto. Isto é difícil navegar nestas águas. Para mim é muito difícil navegar nisto. E obviamente uma coisa que me leva a questionar a minha posição inicial de que eu sou contra a censura, é que de facto, se toda a gente pode dizer tudo o que quer e considerar isso igualmente autoridade e verdade, isto é como falsificar regras do jogo. Como é que vamos jogar este jogo? Se cada um joga com as suas regras, não é? É isso talvez que a Célia estava a fazer, falar sobre o código. Há regras neste jogo ou não há regras, e que regras é que são aceitáveis? Sim, os jornalistas, por exemplo, têm um código deontológico, não é? Que passa por ouvir ambas as partes quando há um conflito, por confirmar através de fontes, enfim, por verificar a informação antes de a passar, porque eles são mediadores, digamos assim, da informação. O problema é que nós estamos a passar de uma fase do jornalismo em matéria de informação como o grande canal de informação para as redes sociais que não têm mediação. Eu estava a ouvir-vos e estava a pensar realmente, eu, por exemplo, acho um desperdício, acho um lixo as caixas de comentários dos artigos nos jornais, por exemplo, porque são absolutamente insultuosos, pessoas que se escondem atrás do anonimato, de um nickname qualquer, e vão ali apenas para provocar, para insultar, para manipular, pronto, e aquilo não é útil para coisa nenhuma, até porque a pessoa não dá a cara, a maior parte das vezes, e portanto, quando nós temos uma opinião, temos a obrigação de a defender, de ter uma opinião pelo menos fundamentada, e para isso temos que dar a cara por ela. Portanto, nós estamos a mover-nos nesse tempo e por outro lado estamos a viver num tempo da chamada pós-verdade, não é? Ou seja, em que a verdade tornou-se muito no espírito do pós-modernismo. A verdade passou a ser relativa, não é? Portanto, cada um tem a sua verdade. E é um bocadinho este o problema, não é? Mas quando falamos em pós-verdade, nós vimos isso, por exemplo, durante o consulado de Trump nos Estados Unidos, não é? Que ainda continua com o mesmo tipo de postura e de discurso completamente irresponsável cada vez que abre a boca e fala sobre coisas sérias, como esta história agora de sugerir que houvesse aviões que fossem bombardear a Rússia, mas com a bandeira da China, quer dizer, como se isso fosse possível, quer dizer, tal coisa, como se isso fosse, enfim, só numa cabeça completamente desarrumada é que isso é possível. Mas também a pós-verdade fala-nos dos negacionismos, não é? Havia o negacionismo do Holocausto, não é? Pessoas que negavam que tivesse havido o Holocausto nazi. Os turcos negam o genocídio do povo arménio,
perpetrado por eles próprios também, mas agora aos negacionismos contemporâneos, quer dizer, desde o terraplanismo, portanto, dizer-se que a Terra é plana, não é um globo, é plana, quer dizer, isto vai tudo contra tudo que é evidências científicas, portanto, mas há quem defenda de forma categórica tal disparate, não é? Assim como o negacionismo, no sentido de ser anti-vacinas, ou anti-máscara, ou anti-ciência, de uma maneira mais geral, e isto tem-se inserido também no campo religioso, criando algumas dificuldades e levando muita gente a uma certa alienação, não é? Portanto, quer dizer, é certo que as coisas podem ser vistas por prismas diferentes. Há aquela velha história do elefante, não é? Todos nós conhecemos, o fulano que foi com 4 ou 5 cegos ao jardim zoológico, eram cegos de nascença, nunca tinham visto um elefante, e o guia disse-lhes, ok, então vocês vão saber o que é um elefante hoje. E um agarrou na cauda do elefante, outro agarrou na tromba, outro agarrou-se a uma das pernas do elefante, por aí fora. E então, quando voltaram, o monitor perguntou, então, para vocês, o que é um elefante? Eu tinha agarrado na cauda, dizia, um elefante é uma espécie de um chicote. O que tinha agarrado na perna dizia, o elefante é uma espécie de um tronco de árvore. O que tinha agarrado na tromba disse outra coisa qualquer. Portanto, a percepção deles sobre a realidade era completamente diferente, porque era uma percepção parcial. E eu acho que é isso que se passa um pouco também hoje. As pessoas não apreendem a perspectiva em geral, e a mesma coisa pode acontecer quando nós olhamos para uma casa, não é? Se olharmos numa empena, tem um aspecto, se olharmos por cima tem outro aspecto, se olharmos em perspectiva tem outro aspecto, mas a realidade é só uma, não é? No entanto, há várias formas de haver. Eu creio que esta questão me parece uma certa irresponsabilidade de não querer aceitar a realidade, no fundo, e querer entrar nestes caminhos que se chamam agora a pós-verdade, que é, eu tenho a minha verdade, tu tens a tua, tu vais à tua vida, eu vou à minha. É muito no espírito pós-moderno, do hiperindividualismo, em que não há absolutos, é tudo relativo, e portanto a verdade também se tornou um bem relativo, digamos assim. Mas eu estava a dizer, voltando à questão do aceitar, quando é que consideramos aceitável sacrificar a verdade? Mas isto parte do princípio que existe uma verdade. Por exemplo, eu dei aulas durante anos em psicologia, numa faculdade, e dar aulas de ética. E muitas vezes eu provocava os alunos, no bom sentido, para eles trazerem casos, conflitos éticos, portanto, conflitos de valores, e os discutirmos em aula. E vinha sempre à baila a velha questão de, portanto, pessoas que trabalham na área da saúde terem um doente que está em fase, portanto, tem um problema, tem pouco tempo de vida, e ele não sabe. Então deve-se dizer à pessoa a verdade ou não se deve dizer. Portanto, este é um problema muito debatido em termos de ética médica, muito debatido. E, portanto, por isso eu coloquei essa segunda questão. Quando é que nós podemos considerar aceitável sacrificar a verdade? Será que o doente não tem o direito a saber a verdade? Uma coisa que tem a ver com ele antes de qualquer outra pessoa? Se ele souber a verdade, se ele souber que vai morrer dali a poucos meses, por exemplo, ou poucas semanas, ele se calhar pode querer pôr a sua vida em ordem, em alguma coisa, ou com alguém, ou com a sua família, eventualmente. Se ele não souber, se calhar a situação é outra. Depois põe-se outra questão, será que a pessoa tem estrutura mental, estrutura psicológica para aguentar um choque desses, ou não tem? Não é? Às vezes vai-se consultar a família e muitas vezes a família diz não diga porque ele não vai aguentar e não sei o quê. Mas será que ele não tem direito? Portanto, e aqui está um conflito ético, que é um conflito entre valores. Por um lado, o valor do
do direito à verdade que a pessoa tem, da sua própria vida, do seu próprio corpo, da sua própria vida, da sua própria existência, e, por outro lado, a preocupação da família, em que a pessoa possa não aguentar aquela verdade. Ora bem, nas minhas aulas, normalmente eu fazia papel de advogado do diabo, ou seja, procurava levantar dificuldades, não é? E eu tive muitos alunos que entravam com uma determinada convicção, quando se começava a discutir, não é, em aula, aquele conflito, optavam por um dos valores. Um conflito ético é um conflito entre dois valores em que um tem que prevalecer sobre o outro. Tem que haver uma escolha. E, portanto, não há escolhas erradas nem certas. Quer dizer, depende da sensibilidade das pessoas no momento. Depende da sua história de vida, etc. E muitos entravam com uma posição e depois da discussão saíam com outra posição. Porquê? Porque prestaram atenção àquilo que outras pessoas com outra história de vida diferente, com outros percurso diferente, disseram e reformularam um pouco a sua posição inicial. Portanto, agora, uma coisa é a verdade objetiva, não é? E outra coisa é uma verdade que pode ter contornos diferentes, não é? Vamos lá ver, vamos falar de um tema que está em cima da mesa, que é agora a guerra, a invasão da Ucrânia. É objetivo que a Rússia invadiu a Ucrânia. Não é? Eles dizem que não. Pois, eles dizem que não porque O foram... ministro dos Negócios Estrangeiros disse há dias, não é? Nós não invadimos nenhum outro país europeu, da mesma maneira que não invadimos a Ucrânia. Eu não tenho medo porque nós não invadimos a Ucrânia. Pois, mas lá está. Mas isso pode ser considerado verdade? Não é? Quando a Ucrânia é um país independente? É óbvio que não, mas que há uma população inteira no país dele que provavelmente acha que sim. Por causa da censura. Lá está, por causa da censura, porque eles só têm uma informação, a informação que lhes interessa, por isso é que os poderes públicos tendem, especialmente quando não são democracias liberais, tendem a que há uma oposição forte, que faz o escrutínio, etc., tendem a restringir a liberdade. Mas lá está, o problema. porque lá está, a informação ou a partilha de informação democratizou-se com a internet a um nível como nunca tinha acontecido, mas as consequências não se democratizaram. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas acham, sejam entidades oficiais, seja Zé Maria ali do fundo da rua, que têm a cada um a sua verdade, não é? Que há uns anos dizia-se uma coisa muito engraçada, que era a cada um a sua psicologia, que eu fartava-me de rir cada vez que eu via aqui. Agora, é cada um a sua verdade. Portanto, toda a gente tem o direito de dizer o que é que acha, se aquilo pode ser considerado invasão, se não pode, etc. Mas depois, essa democratização da partilha de informação não se estendeu às consequências daquilo que se diz. E o que é que isto faz? Faz com que depois a gestão das consequências fique nas mãos de quem melhor conseguir tirar partido do que está a ser transmitido. Eu não sei se me estou a explicar muito bem. É um bocadinho indiferente, neste caso, que é um caso específico, é óbvio que houve uma invasão, quer dizer, quase devem estar a brincar connosco. No entanto, lá está, não é só, provavelmente na Rússia, que acham que isto não foi bem uma invasão, porque é essa a informação que teve espaço. Nós tivemos cá líderes partidários que tiveram imensa dificuldade, chegou a ser vergonhoso nos primeiros dias, a dificuldade que tiveram em assumir que tinha havido aquela invasão, porque isso, na cabeça deles e no seu pensamento político, isso seria mostrarem-se de alguma maneira solidários com os Estados Unidos. E como nem pouco mais ou menos vão ser solidários com os Estados Unidos ou com a NATO, ou o que quer que seja, entraram assim numa espécie de negacionismo, que no fundo foi dizer, não, senhor, isto não é nada assim, nós não somos contra porque não aconteceu nada. Ou seja,
quando há uma partilha de informação tão generalizada, a questão principal é depois o que é que se faz com isso? Como é que se gera isso? E eu acho que aqui, eu tenho estado a ouvir-vos com muita atenção, mas eu acho que aqui, obviamente, há vários níveis. Há informação, entre aspas, séria, formal, e eu recordo-me que no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, houve uma jornalista de um canal de televisão que disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido e que, francamente, fiquei com a ideia que ninguém lhe disse para ela dizer. Ela decidiu eticamente, naquele momento, dizer que foi, antes de começar a dar a notícia, disse, a frase era mais ou menos esta: eu peço aos telespectadores que acompanhem as notícias na imprensa séria e não com base naquilo que as pessoas colocam nas redes sociais. E eu achei isto de uma dignidade enorme. E volto a dizer, para mim ficou muito claro que ela sentiu que tinha que dizer aquilo. Isto é uma coisa muito séria, o que está a acontecer, as consequências vão ser catastróficas. Portanto, as pessoas que não caiam na asneira de criar uma ideia ou de construir as suas opiniões ou as suas posições com base nos N disparates que vão poder escrever nas redes sociais, nomeadamente no Facebook. E depois a partir daí... Como? Célia, o problema aqui é que algumas pessoas levantam, no meio desta cacofonia toda que nós somos hoje em dia, levantam a questão do que é imprensa séria. Porque não é verdade que a imprensa hoje em dia é uma imprensa que está submissa a valores económicos, que está submissa a valores políticos definidos. Então, onde é que está a imprensa séria? O Brice, há bocadinho, também falou da ética do código do jornalista. Será que a maioria dos jornalistas que nós vemos respeita esse código ou faz a sua própria interpretação dele? Mas lá está, por isso eu comecei por falar na responsabilidade individual. Eu hoje, como vos disse antes de irmos para o ar, eu hoje fui almoçar com o meu filho mais novo, que tem quase 21 anos, portanto domina completamente estas cenas todas que nos chegam através das redes sociais, da internet e afins. E falei-lhe sobre o assunto do programa de hoje, perguntei-lhe o que é que ele pensava. Ele foi dando aquelas respostas muito óbvias para a geração dele, de quem conhece muito bem estes caminhos todos e conhece muito bem os mecanismos que a internet tem de bloquear informação que não interessa, etc, etc. Bem, dominam aquilo tudo, coisas que eu nem passava pela cabeça que existiam. Mas depois eu coloquei-lhe a questão de que a maior parte das pessoas não pertence àquela geração dele, nem tem aquele perfil dele, portanto não têm também uma capacidade de filtrar, por assim dizer, toda a informação que lhe chega. Portanto, como é que fazem a gestão disto? E ele, a dada altura, diz: mãe, mas isso é como tudo na vida. Tu não podes controlar tudo. Tu não consegues. Não há forma de o fazer. Tu só podes responder por ti. Claro que eu não acho que a gente só possa responder por nós, não é isso. Mas eu percebi o que ele quis dizer. Aquela jornalista que eu referi, ela não pode responder pela imprensa séria. Ela não pode decidir o que é imprensa séria ou o que não é. Mas ela pode responder pela postura dela. E ela conseguiu fazer passar esta mensagem. Isto é um bocadinho lírico, é utópico, mas nós estamos inundados de tal forma de informação e contra-informação e sei lá mais o que, quer dizer, chega uma altura em que, se calhar o meu filho tem razão, chega uma altura em que nós podemos olhar para nós e para a postura que assumimos nestas matérias. Sim, se calhar não podemos fazer controlar, mas podemos, com certeza, fazer as nossas sínteses
E quanto mais conhecermos sobre como é que funcionam estas coisas, melhor se calhar nos posicionamos, porque no fundo toda a gente quer saber a verdade, não é? Que toda a gente quer saber realmente o que é que acontece. Eu queria aqui deixar uma nota para honrar os repórteres, os jornalistas que são repórteres de guerra. Porque não foi por acaso que os Repórteres Sem Fronteira propuseram a criação deste dia, não é? Sobre a censura na internet, etc. E também, todos os anos, há inúmeros repórteres que são assassinados, não é? Não apenas em situações de guerra, mas por ditaduras, etc., que querem esconder a verdade. Por isso é que eu dizia ao princípio quem é que tem medo da verdade. E os jornalistas, essa pode ter sido uma posição um pouco lírica, mas tem uma base de responsabilidade, creio. É um alerta para as pessoas abrirem os olhos e não acreditarem em tudo o que vem nas redes sociais, mas os jornalistas podem até ajudar a mudar o curso da história. Não é esse o papel deles, mas pode acontecer. Eu recordo aqui a história de Timor, do massacre no cemitério de Santa Cruz, não é? Que estava lá um repórter, ou repórteres que filmaram, e ele escondeu a câmara, portanto, as cassetes, ou o que foi, até no próprio cemitério, porque a polícia indonésia carregou sobre eles e tudo isso, e mais tarde conseguiu fazer passar cá para fora, e isto, juntamente com os esforços diplomáticos que foram feitos, fez com que houvesse um volte-face na situação em Timor-Leste. Portanto, a importância de uma imprensa, digamos, independente, não é? Que relate o mais possível aquilo que está a acontecer, os factos, digamos assim, seria muito importante, e penso que nós devemos pugnar por isso e procurar. Da nossa parte também, eu na mesma linha do que disse essa jornalista, eu diria, é muito bom nós percebermos que o jornalismo normalmente tem um código deontológico. Se eles o observam ou não, é a mesma pergunta que nós fazemos se os médicos observam ou não o seu código deontológico, ou os psicólogos, ou outras pessoas profissões que têm um código deontológico. É a mesma coisa, mas a partir eles têm esse código, e se eles cumprirem esse código, nós temos uma garantia de que temos acesso a uma informação independente e livre, digamos assim. Agora, depois, as ênfases que são dadas, aí é que já pode entrar, por exemplo, os interesses económicos. Se há um grupo económico que controla aquela televisão, aquela rádio, aquele jornal, pode dar mais ênfase a isto, pode tentar bloquear esta informação que não convém, ou outra coisa assim do género. Mas eu gostava aqui de introduzir uma outra questão que ainda não falámos, que é a questão da autocensura, não é? O problema da autocensura, portanto, em sociedades politicamente muito extremadas, as pessoas autocensuram-se. Ou até em registro, ou em ambiente empresarial, ou de empresas ou instituições, muitas vezes as pessoas autocensuram-se, isto é, não dizem aquilo que pensam, porque têm receio de represálias, não é? A questão da autocensura, que eu acho que é uma forma perversa de exercer censura por interposta pessoa, não é? Se eu não tenho liberdade, se eu tenho a percepção que não tenho liberdade para ser honesto, para dizer aquilo que penso sobre determinada matéria, na minha empresa, na minha instituição, no meu país, na minha sociedade, então eu estou a autocensurar-me. E se calhar isto não é considerado por muita gente como censura, mas se calhar é uma das formas mais perversas de censura que nós temos hoje, não é? Não sei o que é que vocês pensam sobre isso. Mas é o condicionamento, não é? Quando somos condicionados, há aqui também um cerceamento da nossa liberdade de expressão, que vem às vezes pela educação, desde pequeninos, se fomos demasiado podados e já não conseguimos crescer com a mesma força, ou pelas circunstâncias, né, de proteger um emprego, ou de tentar manter a paz numa comunidade cristã,
não dizer, não é? E por acaso há um autor cristão que eu aprecio muito desde a minha juventude, que é o Tozer, não sei se conhecem, uma pessoa que tem uma contribuição perfeitamente atual, apesar de ter morrido em 1963. Portanto, cada vez que eu leio diariamente alguma coisa dele, como se estivesse a ouvir. Ele estava a falar precisamente disso, não é? De nós, pelo medo, pelo condicionamento que temos, fecharmos a voz quando devemos dar voz, quando devemos apontar o que tem que ser apontado, a coragem, não é? que leva muitas vezes pessoas ao cadafalso, não é? A coragem de podermos dizer o que pensamos, o que valoriza ainda mais esta questão toda da censura e da autocensura, não é? Às vezes, quando nos calamos, nós estamos a fazer muito mal, e, portanto, a autocensura, nesse ponto de vista, é compreensível devido aos condicionamentos que cada um tem, às dificuldades com que tem que lidar, e ao mesmo tempo também é um desafio enorme para que, quando temos alguma coisa importante, séria a dizer, que o digamos, não é? Que possamos... Os profetas teriam todas as razões para se autocensurar, e que seria de nós sem eles. E a verdade é que a maioria dos profetas acaba apedrejado ou morto, segundo a nossa leitura dos profetas da história, não é? Sobretudo nas escrituras cristãs, judaico-cristãs. Portanto, de facto há essa questão ou, não sei se há uma outra palavra que tem andado também na minha cabeça em relação a este assunto, e que também pode ser outra forma de expressar esta ideia da autocensura, porque hoje em dia há a questão do cancelamento, não é? Alguém cuja opinião não gostamos e que temos algum argumento para dizer esta pessoa já não pode falar mais aqui. Não é? Há o cancelamento que, por exemplo, nas redes sociais é feito quando alguma pessoa deixa de poder ter uma página, deixa de poder emitir opinião, e há o cancelamento que nós fazemos a muita gente quando desligamos as pessoas, que esta voz é incómoda, eu não quero ouvir este tipo de coisas, e portanto desaparece do meu moral e não tenho mais que estar a prestar-lhe atenção. Depois há o autocancelamento. Eu não vou dizer alguma coisa que acho importante porque não quero ter que lidar com as consequências disso. Isto, de facto, esse lado da censura e do cancelamento, de apagar pessoas, é uma forma de matar as pessoas e, portanto, no limite, isto é muito sério. Portanto, até que ponto é que esta liberdade de expressão que temos, que queremos ter e que queremos que todos tenham, tem essas consequências que a Célia estava a falar há pouco, não é? E como é que aprendemos a lidar com elas? Eu não sei se isto é apenas uma coisa dos nossos dias, se a certa altura haverá aqui alguma forma de regulação que seja universalmente aceite, ou se nunca iremos ter, não sei. O que eu posso dizer em relação a isso é um bocadinho... Achei curioso que o Brice tivesse introduzido este tema da autocensura e, curiosamente, será talvez neste campo a área em que o facto de eu ser cristã teve mais impacto. Ou seja, consigo pensar em duas áreas da minha vida pessoal em que estas questões se me colocaram de forma muito intensa e tiveram consequências. Uma foi no âmbito profissional. Depois de uma carreira de muitos anos, a correr muito bem, eu percebi que não podia ficar em silêncio. E não me interpretem mal, não precisei de ofender ninguém, nem de maltratar ninguém. Precisei apenas de não ficar em silêncio. E isso custou-me o emprego. Portanto, como eu costumo dizer, perdi o emprego, provavelmente para o resto da vida, mas ganhei uma consciência muito mais tranquila a adormecer todas as noites na almofada. Portanto, teria sido, e o que não me faltava eram vozes à minha volta que diziam não faças isso, joga o jogo. Portanto, aquilo que me diziam, isto é um jogo perverso, mas joga o jogo é para teres de certeza. E obviamente eu não conseguia, nem como pessoa, nem como cristã, muito menos como cristã, e não era esse o modelo que eu queria deixar aos meus filhos. Eu preferi deixar-lhes um modelo
em que disse, ok, a mãe perdeu o emprego, mas perdeu porque estava a fazer algo de bom. A outra questão, vocês levantaram isso, eu antigamente era muito faladora, muito mais do que sou hoje. Mas, curiosamente, as vezes de que eu me arrependo foi daquelas em que fiquei calada, em que me autocensurei. A maior parte das vezes para quê? Para proteger a paz, lá está, para, às vezes em nome até do que eu achava que era melhor para os outros. Todas as vezes que me calei, nomeadamente na defesa, nomeadamente no lugar daqueles que não tinham voz e, portanto, mesmo que quisessem falar, não o fariam, eu arrependi-me sempre, sempre. E isto deixou em mim uma marca tremenda, tremenda, que foi... nós temos muito aquela ideia de que quem muito fala pouco aprende, e se calhar é verdade, etc, etc. Mas nós precisamos mesmo de pessoas que não apenas nos telejornais, mas no dia a dia, de pessoas que sejam capazes de dizer a verdade. Em amor, mas dizer a verdade. É de facto um risco grande hoje em dia dizer-se a verdade, mesmo nas nossas relações do dia a dia. Isto é uma partilha muito pessoal, mas eu acredito que algumas pessoas se vão identificar com ela. E eu identifico-me, porque eu tive uma experiência semelhante, mas antes queria só dizer que eu acho que a autocensura começa por ser uma questão cultural, pelo menos no caso da nossa cultura, porque todos nós crescemos a ouvir a frase: parece mal, não faças isso porque parece mal. Mas parece mal a quem? Quem é que tem a ver com a minha vida? Não é? E então nós começamos a funcionar, crescemos a aprender a funcionar, ou ensinam-nos isso, em função dos outros. Porque temos necessidade que os outros gostem de nós, que os outros nos respeitem, que os outros não nos marginalizem, etc. Portanto, isso é uma questão cultural, não ir contra aquilo que está estabelecido socialmente. E o que está estabelecido socialmente, às vezes, são disparates autênticos que depois, com o tempo, acabam por se dissipar completamente. Eu tive uma experiência muito semelhante com a da Célia, não num contexto profissional, mas num contexto religioso, em que, a certa altura, eu estava a ser quase que impelido a ir contra a minha consciência. E estava num evento em que fui quase colocado entre a espada e a parede, e eu, entretanto, houve um intervalo para o almoço, e amigos meus, alguns diziam-me assim: epá, tu dizes aquilo que eles querem, pá. Eles estavam a sofrer talvez um pouco, ou quase tanto como eu. Diz aquilo que eles querem. E outros diziam: epá, se tu estás convicto, estás em boa consciência, pá, assume. E eu não segui, não quis saber do que é que eles me diziam, e tomei a minha própria decisão e fiquei em paz. E depois do almoço, quando cheguei lá, disse: meus amigos, o que eu penso é isto, eu não posso ir contra a minha consciência. Acabou. Paguei um preço, é verdade, mas não estou nada arrependido. Eu hoje voltaria a fazer a mesma coisa, se calhar com muito menos dúvidas ou com muito menos hesitação, digamos assim. É muito bom nós não irmos contra a nossa consciência. Entretanto, estava aqui a pensar na figura de Pedro, no discípulo Pedro, mais tarde o apóstolo. Há dois momentos na vida dele que a Bíblia relata, muito interessantes. Um é quando Jesus pergunta aos seus discípulos mais próximos: quem é que o pessoal aí diz que eu sou? E eles dizem: uns disseram, dizem que tu és o Elias, ou outros profetas, porque havia um mito de que Elias havia de voltar e tal. Outros dizem que é isto. E depois Pedro acaba por olhar para Jesus, encher-se de coragem e dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus confirmou essa palavra. Ora bem, ele podia se autocensurar neste momento com receio do ridículo.
há muita gente que se autocensura com receio de dizer coisas que sejam consideradas ridículas, desadequadas, inadequadas. Eu, quando era adolescente, passei por uma fase muito complexo, pronto, tinha timidez, era muito tímido e sei o que é isso. E às vezes as pessoas têm esta tendência. Um outro momento na vida de Pedro, em que ele se autocensurou, foi quando está lá no pátio e acaba por negar Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhece lado nenhum. E aí autocensurou-se por medo. E eu creio que isto é o que acontece a maior parte das pessoas, é autocensurarem-se por medo. Se eu vou dizer aquilo que penso, vão-me cair em cima. Vão-me cair em cima os deste lado, ou vão-me cair do outro lado, então eu não digo nada e assim ninguém me cai em cima e eu fico em paz e não tenho que me chatear. São opções que nós podemos tomar, não é? Brice, isso faz-me lembrar, só para ir a talho de foice, faz-me lembrar, se calhar vocês também conhecem isto, eu ouvi isto de alguém, achei muito interessante, quem é a única pessoa que pode dizer a verdade ao rei e não ter medo de ficar sem a cabeça? Não é o palhaço, é o bobo. O bobo. É o bobo da corte, porque obviamente é o único que não tem aspirações a ser rei. E portanto tem essa liberdade de poder dizer e o rei vai achar piada e pronto. Mas muitas vezes nós temos alguma coisa em jogo e impede-nos de dizer a verdade, não é? Exatamente, tem a ver com, pois, também o momento em que nós estamos, o estado de espírito em que estamos, a nossa personalidade também, as circunstâncias envolventes, tem a ver com muitos fatores. Agora, como cristãos, nós temos Jesus é a personificação da verdade, não é? A verdade de Deus, no fundo é isto que estamos a falar. Quando o Pilatos perguntava o que é verdade, Jesus estava a falar da verdade de Deus, não é? Da revelação, digamos. Jesus disse, havia ao mundo para dar testemunho da verdade de Deus. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Estamos a falar da verdade de Deus, da revelação, digamos. E isso é que Pilatos não compreendia, e daí esta pergunta tão sincera, aparentemente, que ele fez. Bem, só acrescentar um pensamento. Eu penso que a verdade, quando Jesus a personaliza, não é? Eu sou a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Quando ele conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu penso que ele está a apontar naturalmente para si. E pronto, isto tem a ver com a revelação de Deus, mas eu penso que tem a ver com mais do que isso, porque todas as nossas concepções de verdade, pelo menos no meu caso, muitas têm evoluído, ou porque se aprofundam, ou porque se tornam, ou vejo mais partes do elefante do que tinha visto antes, não é? Exatamente. Ou porque, portanto, a verdade que pomos aqui hoje em cima da mesa sobre um determinado assunto, amanhã pode ter uma evolução, então nós conheceremos o máximo da verdade que é possível, com o máximo de seriedade em cada momento, não quer dizer que seja um conhecimento definitivo, enquanto que o conhecimento de Jesus é um conhecimento definitivo, como criador e sustentador de tudo o que existe, não é? E com o seu envolvimento connosco, através dele nós podemos ver aquilo que provavelmente não conseguimos ver de outra maneira, e aí sim essa aproximação à verdade. Através de Jesus, como dizia o C.S. Lewis, como o sol eu consigo ver melhor, não é? Um dia, também neste sentido da nossa verdade pessoal, um dia conhecerei como sou conhecido, como diz o apóstolo Paulo. Agora vemos como através de um vidro fosco. E às vezes, não é, mesmo quando eu sinto que tenho, que eu estou a transmitir alguma coisa que é séria, que é concreta, que é factual, que é verdade, ainda assim eu tenho que me dar a mim próprio também este espaço de pensar que eu até estou a ver dentro das minhas limitações e, portanto, é algo fosco, ainda não é 100% nítido. E diz o apóstolo Paulo, um dia veremos com essa clareza, um dia conheceremos como já somos conhecidos por Deus. E nesse sentido eu acho que Jesus introduz aqui o elemento da verdade que nos poderá levar mais longe no nosso caminho de conhecimento e, portanto, para mim é fundamental. Mas sem isso eu teria que abdicar de ter um chão seguro. E este é o chão seguro onde eu me movo. Sim, há um texto no Antigo Testamento, há-me a lembrar agora, muito interessante, que fala
relacionado com o conhecimento de Deus, que é um pouco como a luz da madrugada, que o sol vai se levantando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, quando nós estamos a caminhar no campo, por exemplo, e o sol começa a nascer, há muitas sombras, até o sol está no alto, até ao meio-dia, que é quando há menos sombras, o sol está mais diretamente a incidir sobre toda a região. Nós vemos sempre algumas sombras, não vemos tão bem. E de facto, por exemplo, quando eu dou sempre este exemplo, quando nós ouvimos um texto, uma reflexão sobre um texto bíblico, a revelação de Deus não muda. Nós é que mudamos, porque nós mudamos todos os dias, não é? Estamos num processo. Mas a revelação de Deus não muda. E se nós ouvirmos 50 pregadores pregarem sobre o mesmo texto bíblico, 50, cada um deles uma vez, nós ouvimos 50 sermões diferentes. Garanto que ouvimos 50 sermões diferentes. Porquê? Porque, como alguém disse, a pregação tem duas vertentes: a verdade e a personalidade. A verdade revelada, digamos, a verdade bíblica, e a personalidade da pessoa, do pregador. Ou seja, há aqui e depois também as pessoas que estão a ouvir, por exemplo, podem ouvir não sei quantas vezes um versículo, um texto bíblico, e aquilo não lhes faz muita moça, mas de repente, num dia qualquer, aquilo falou de uma maneira especial. Porquê? Falou à necessidade do momento daquela pessoa, ou a pessoa estava mais sensível para aquilo. Portanto, nós é que mudamos. A realidade de Deus não muda, a revelação não muda, nós é que mudamos. Mudamos todos os dias e, portanto, face à realidade, somos sempre pessoas diferentes que estamos a ouvir. Por isso é que ninguém pode dizer, eu já sei isso, já sei. Não, nas coisas espirituais nós sabemos pouco, vamos sabendo pouco e temos sempre um grande campo para aprender. Muito bem, se calhar está na hora de terminar. Queria só dizer que temos aqui algumas pessoas, não há propriamente questões, mas pessoas de Portugal e Brasil que estão a dizer que é um tema interessante. E queria só pedir ao Alfredo que ele falasse do próximo tema, que só para deixar o interesse nas pessoas, que é dia 26 de março, de hoje a 15 dias, que é o Solitude Day. Eventualmente com um convidado, não sei. Sim, é com convidado. Teremos connosco o Osmar Ludovico, que é alguém que tem escrito nesta área da espiritualidade e é uma figura respeitada. Vai, apesar de ter vindo viver para Portugal agora, na sua última etapa de crescimento, vive aqui connosco, vai muitas vezes ao Brasil porque continua a fazer retiros para todo tipo de pessoas. Vai a fazer agora um retiro, talvez ele até possa falar um bocadinho disso connosco, a primeira vez que ele está a trabalhar com profundidade este tema da espiritualidade dos sentidos. Portanto, vai ser interessante, talvez ele queira partilhar alguma coisa na próxima semana sobre isto, mas esta questão da solitude, havia um autor que me marcou muito na minha juventude, que dizia que o nosso inimigo, ou o inimigo das nossas almas, aquilo que nos faz mal, especializou-se em 3 coisas: pressa, ruído e multidões. E ele dizia isso há 40 anos. Portanto, imaginem que ainda não havia internet. Pressa, ruído e multidões. E a solitude acho que é o grande antídoto para isso. Então falaremos disso daqui a 15 dias. Ok, todos estão convidados para estar connosco de hoje a 15 dias. Divulguem também. E despeço-me até daqui a 15 dias. Um abraço para o Alfredo, para a Célia e para todos vocês. Até breve. Obrigado. Obrigada.